Se você não é gamer, certamente conhece alguém que joga casualmente, ou então tem aquele parente que destrói no Candy Crush, um priminho obcecado por Roblox. Os videogames tomaram nossos consoles e computadores até chegarem na palma da nossa mão. E agora invadem também o cinema e o streaming com adaptações das suas histórias. Os jogos são uma forma de entretenimento especialmente interativa. E é sobre essa relação com o público, com jogadores profissionais e com o cérebro que nós vamos conversar no episódio de hoje. Seja bem-vindo, bem-vinda de volta ao Bate-Pop AE Ciência em Play, o vodcast da Agência Escola da Universidade Federal do Paraná. Eu me chamo Cecília Comim, sou bolsista do Núcleo de Jornalismo da Agência Escola e vou conduzir nossa conversa juntamente da Karen. A Karen é doutoranda do PPG-Com da UFPR, pesquisadora e autora da dissertação Gamer Substantivo Feminino, as expressões do netativismo de mulheres gamers em redes sociais digitais. E, como você também é gamer, conta um pouco pra gente sobre quem você é e sobre o que você tá jogando ultimamente, Karen. Então, eu sou a Karen, sou pesquisadora de games e de ativismo de mulheres. Agora no doutorado também estou pesquisando games. Também estou pesquisando ativismo, mas de mulheres negras, gamers. Uhum. Mulheres que trabalham na indústria de games, que são jogadoras profissionais, são streamers, são narradoras de games, enfim, vários cargos, né, de mulheres que estão na indústria. Eu sou gamer desde criancinha. Muito da minha trajetória na graduação e na pós-graduação vem desse desejo de entender como é que acontecem, né, as relações sociais dentro da indústria de games. Estou muito feliz pelo convite, né? Muito obrigada. O pessoal da Agência Escola que me convidou para estar aqui hoje mediando essa conversa. E o que eu estou jogando atualmente... todos os dias eu jogo Pokémon GO. Saio no trajeto, né, da minha casa para a universidade, para o trabalho. Saio por aí caçando Pokémon. No meu tempo livre, em casa, eu jogo no computador. E eu gosto de jogar World of Warcraft, quando eu tenho tempo. E, às vezes, para dar uma relaxada ou para me estressar um pouco, eu gosto de jogar o Overwatch. Claro, maravilha. No bate-papo de hoje, contamos ainda com o médico psiquiatra e professor do Departamento de Medicina Forense e Psiquiatria da UFPR, Dr. Marco Bessa. Boa tarde. Seja muito bem-vindo. Obrigado pelo convite, por essa oportunidade de conversar sobre esse tema que é atual e bastante importante. Uma honra poder conversar aqui com o professor Marcelo também. Obrigado pelo convite. Espero que a gente possa se divertir também. Com certeza. E ao seu lado, o professor Marcelo Lima, do Departamento de Fisiologia e coordenador do Laboratório de Neurofisiologia da UFPR. Seja bem-vindo. Obrigado, Cecília, pelo convite. Obrigado, Karen. É uma alegria estar aqui do lado do Marco para a gente poder discutir um pouco esses assuntos. A gente sabe que os jovens estão cada vez mais enfronhados aí em games e nesse mundo virtual, e a gente precisa entender, se debruçar sobre essas questões e tentar, na medida do possível, ver o quanto que isso também nos afeta, né, emocionalmente e cognitivamente. Então acho que esse tipo de conversa é sempre importante, né? E também registrar meus parabéns à Agência Escola, porque eu várias vezes já falei isso e repito, é um projeto de extensão que tem uma importância enorme dentro da UFPR, não só do ponto de vista formativo, né, para os alunos, mas também de garantir essa interface, né, de comunicação com a sociedade. Então, parabéns mesmo, continuem assim e vamos adiante. Muito obrigada. Agradeço a presença de vocês por terem aceitado o convite também. E o professor Marcelo, a gente estava conversando, é especializado nos neurônios associados à produção de dopamina, que tem tudo a ver com esse mundo dos videogames, certo? Os neurônios dopaminérgicos, eles são alvo já da minha atenção e da minha investigação há vários anos, né? É claro que tem vários desdobramentos, né, de como estudar o sistema dopaminérgico. A gente usa como, eu diria que uma plataforma de estudo a doença de Parkinson, que é uma doença que tem uma condição motora, né, muito importante, mas o que o meu laboratório investiga são as alterações não motoras, né? E aí a gente pode elencar várias delas, né?
E uma das que a gente tem eu diria que fascinado um pouco mais, e isso bem recentemente, são as alterações oculomotoras. Então, parece que a dopamina também está envolvida com a regulação de algumas funções dessa natureza, isso porque a gente viu que no modelo animal da doença de Parkinson, a gente investiga tanto essa doença em modelos animais quanto em seres humanos, e a gente viu num estudo em modelo animal que uma condição de privação de sono, né, de uma fase específica que é o sono REM, que tem um papel associado também com a dopamina, gerava um aumento da atividade de neurônios de uma região chamada núcleo oculomotor, que é uma região que se conecta ali em uma boa medida com neurônios dopaminérgicos. Então parece ter uma relação ali pouco investigada ainda na literatura, e a gente está se debruçando um pouco mais sobre essas questões, e quando a gente pensa em qualquer tarefa visoespacial, como um jogo, né, um game, certamente a gente vai ter uma modulação dopaminérgica em algum nível. E é claro, quando a gente fala, por exemplo, em passar de fase, em alguma conquista por meio desse jogo, a gente vai estar falando em recompensa. E aí o sistema dopaminérgico também é recrutado, gerando toda aquela condição, né, de prazer, de bem-estar, e também, né, de uma busca, né, em outros momentos por a gente ter aquela resposta de liberação de dopamina, né? Então isso gera, né, uma reverberação nesse circuito. Então as coisas estão muito relacionadas, né, a essa condição dos jogos, né, com o sistema dopaminérgico. A questão é que os desdobramentos são muitos, né? A gente teria que fatiar esses aspectos aí em vários pedacinhos. Nesse sentido, quais seriam uma estratégia, então, para não criar uma dependência, principalmente nas crianças e nos adolescentes? Bom, essa é mais voltada à minha área. Eu, por dever de ofício, né, por uma questão da especialidade, nós lidamos com o lado B da questão, né? Nós não lidamos com o lado prazeroso, o lado da diversão, a gente lida com o lado patológico, quando se instala um problema. A principal forma de prevenção é evitar o uso precoce de telas. Certo. Então, isso a gente vê um problema sério. Às vezes os pais deixam qualquer tipo de tela, seja iPad, seja iPhone, seja computador. Então, quanto mais precoce a estimulação pelo uso de tela, maior o risco dessa criança desenvolver algum tipo de dependência. A Academia Americana de Pediatria, Brasileira de Pediatria, recomendam em torno de 2 anos. Não oferecer telas antes dos 2 anos. Alguns países europeus, por exemplo, a França, são mais radicais, pedem em torno de 6 anos. Quando a gente fala é evitar a estimulação dos pais darem a tela, porque evidentemente a tela faz parte de tudo, né? Hoje você entra num elevador, já tem uma tela, tudo, né, se faz com tela, mas evitar essa estimulação da tela. Então o primeiro ponto é evitar a estimulação precoce. Segundo, limitar o número de horas. Né? Crianças que passam às vezes 6, 8 horas, período de férias, 10, 12 horas em tela, seja jogando, seja redes sociais, né? Nem todos são tão especializados assim só em videogame, né? Muitas redes sociais também. Observar os conteúdos, né? Essa discussão agora aí no Brasil sobre a adultização das crianças, né? A exploração das crianças, que muito a partir das telas. Então essas são as medidas mais importantes. Nós temos também no Brasil agora recentemente a proibição do uso de celulares nas escolas, né, que é uma medida não só no Brasil, em muitos países tem feito, né? Bem recente, tem feito isso, e nós temos essa discussão do controle do marco das Big Techs no Brasil, né? Quer dizer, que é no mundo todo e no Brasil especialmente a gente tem vivido isso, né? Então essa é uma discussão muito ampla, né, sobre a questão do uso de telas, envolve desde questões econômicas, porque se movimenta muito dinheiro, até questões sociais e políticas também. E no meu caso, as patológicas, né? Com certeza. Existe uma diferença na forma como a criança é estimulada, se ela estiver assistindo só um vídeo, por exemplo, ou estiver jogando um jogo? Porque eu sinto que o consumo, às vezes, das telas, ele é muito passivo, né? Mas ali no jogo, às vezes, a criança está exercendo uma atividade, por menor que ela seja, ou apresentando algum comportamento repetitivo para passar de fase. Isso altera alguma coisa na forma como esse estímulo é percebido? Olha, o que acontece é o seguinte, as telas são feitas para
fisgar a pessoa. Né? O que eles querem é que se fique o maior número de tempo possível nas telas. Então, independe se é por jogo ou se é por rede social, porque todos estimulam a área do professor Marcelo, que é a dopamina. Todos buscam essa descarga de dopamina. Os jogos desenvolvem estratégias que é da antecipação da recompensa, né? De você saber que vai ganhar algum bônus por passar de fase, mas todos usam a mesma estratégia, que no fundo é sequestrar o cérebro. É essa que elas fazem. Se vai ser por jogo ou se vai ser por rede social, no fundo não faz muita diferença. As crianças menores, elas não têm muito essa noção de jogo, elas ficam meio hipnotizadas pelo movimento, pelas figurinhas, né? As cores, né? Pelas cores, né? Pela musiquinha, aquilo, é tudo associado. Isso não existe nada por acaso nesse universo das telas e das big techs. Tudo é feito para que a pessoa fique mais tempo hipnotizada ali pelas telas. E até essa questão desse aprisionamento, né, que as telas produzem, tem alguns estudos de neuroimagem que mostram que à medida que a pessoa vai sendo treinada, né, naquele jogo, né, vai sendo exposta, isso produz uma redução da atividade de algumas áreas, por exemplo, do córtex pré-frontal. Então isso faz com que essa consciência, né, essa percepção de que ela está sendo imersa naquele jogo vá desaparecendo. Então isso talvez ajude a explicar um pouco esse fenômeno, né, da pessoa ser absorvida mesmo, né, pelo contexto do jogo e talvez se descolar um pouco da realidade, né? Viver nesse universo virtual, né? Assim, o primeiro estudo que eu tenho memória que investigou esse tipo de fenômeno em jogos foi no começo dos anos 90, né? Ali com o Tetris, né? Que foi um dos primeiros jogos, né, eletrônicos. Então, ali foi a primeira investigação com neuroimagem, que já definiu algumas bases, né, desse tipo de mudança de padrão de atividade cerebral, né? Então eu acho que talvez vá um pouco nessa direção, né, que o Marco estava colocando. E um ponto importante, por que precisa se fazer a prevenção do estímulo precoce da tela? Sim. Porque o sistema nervoso central é a área que mais tardiamente amadurece no nosso organismo. O córtex pré-frontal em torno de 24, 25 anos. Porque passa por períodos de desenvolvimento. Quando há um desenvolvimento muito precoce, antes que essa área que o professor Marcelo comentou, o córtex pré-frontal, que é responsável para as nossas atividades, vamos dizer, mais racionais, julgamento, planejamento, né, abstração, por isso que a gente começa a estudar a equação do segundo grau e a partir dos 13, 14 anos, não aos 6, 7 anos, né? Quando é estimulado muito precocemente, há uma alteração que nós chamamos de neuroadaptação patológica dessa área, ou seja, essa criança vai ter uma imaturidade do córtex pré-frontal, então vai ter muita dificuldade de controle de impulsos, de planejamento, de regulação emocional, ou seja, das funções mais importantes para a vida adulta. Ou seja, a gente vai ter provavelmente um adulto infantilizado do ponto de vista das emoções. Então ele é uma presa fácil. E um detalhe que eu já li, o professor Marcelo deve ter lido isso também, a gente sempre lê que os donos das Big Techs não deixam os filhos usar telas precocemente, né? Eu não sei se é uma lenda urbana, mas já li isso várias vezes, deve ser verdade, né? Por que eles não permitem? Porque eles sabem o mal que faz. Sim. Né? Para os filhos dos outros tudo bem, mas para os meus não, né? Quando a gente está falando de massa, né? É quase... Não querendo entrar numa vibe, assim, de teoria da conspiração, mas é quase como se fosse uma ferramenta para dominar, né? Sim, deixar aquela pessoa presa. Não apenas em relação aos jogos, mas as redes sociais, principalmente. Claro. Deixar ela ali o tempo todo gerando engajamento, né? Porque sequestra a atenção, né? No fundo é isso, né? É uma chamada economia da atenção, né? Quanto mais clique, mais se monetiza, mais tempo fica mais valorizado é o jogo, a rede social, o que for. E tem uma máxima na internet, diz que quando é de graça, nós somos o pagamento, não é verdade? Então, produto a gente fornece todas as informações, mesmo essas informações de quanto tempo a gente fica na tela, quais os estímulos, como a gente responde, os dopaminérgicos, todos os sistemas cerebral, como a gente responde a determinados estímulos, tudo isso é
informação que eles estão captando. E isso eles usam, retroalimentam para desenvolver redes sociais e jogos mais sofisticados, formas de estimulação e de sequestro mais sofisticados ainda, porque a gente dá essa informação de graça para eles. Aliás, a gente paga para dar essa informação para eles. Né? A gente está falando, né, sobre todas essas questões de como o nosso cérebro percebe todos os jogos, as redes sociais, os recursos em tela, né? Então, quanto mais nova a pessoa, a criança, o jovem, mais suscetível ela tem de desenvolver comportamentos problemáticos, disruptivos, vícios, do que uma pessoa adulta, por exemplo. Eu lembro que quando eu jogo desde criancinha. Agora eu tô com quase 40 anos, e a minha relação com o jogo é muito diferente. Eu lembro que quando eu comprei meu primeiro computador, com, sei lá, 18 anos, e eu contratei a internet na minha casa, banda larga, para poder jogar, eu precisava jogar todo dia. Eu tinha uma relação completamente... preocupante. Porque se eu não estivesse ali jogando, interagindo com os meus amigos, de madrugada, final de semana, virando a noite jogando, eu ficava irritadiça, brigava com a minha mãe. Obviamente, né, depois que eu entrei na fase adulta, ali de fato, comecei a trabalhar, a ter outras preocupações na minha vida, outras responsabilidades. Eu acho que a minha relação com o jogo ficou mais saudável, assim, de entender o jogo. Obviamente, hoje eu pesquiso games, né? Mas no meu tempo de lazer, entender aquilo como um hobby, uma coisa saudável. Então, pessoas mais novas, crianças, são mais suscetíveis a esses perigos. E hoje em dia, muito desse comportamento que é provocado pelo uso excessivo de telas, ele é quase que remediado imediatamente com diagnóstico, né? Então, é o autismo, é TDAH, e às vezes é só realmente essa relação que a criança tem com o uso de telas e com a rotina mesmo, né? O que a gente fala é o uso inadequado, né? Que vai se proibir o uso, até porque não tem como, né? Faz parte da nossa vida. A questão é o uso patológico mesmo, né? Seja por uso precoce, seja pelo tipo de conteúdo. A gente tem que lembrar que além dos jogos tem pornografia, tem pedofilia, tem todas, né, crimes, né, todas essas, baleia azul, todas essas coisas patológicas na internet e nos jogos, e o tempo que se fica, isso é muito importante, né? O conteúdo, o tempo. Então, e muitas vezes os pais ou responsáveis pelas crianças usam como uma forma de acalmar a criança, né? Então, quanto mais tempo ela ficar, melhor, porque daí eu faço as outras coisas. Então, a questão é como usar. O problema não está no instrumento, na forma como se utiliza. Sim. E é até difícil, a gente fala, né, sobre os pais supervisionarem, mas também é muito difícil para os pais, né? É responsabilidade deles, obrigação deles, mas é muito difícil você ficar ali controlando o que o seu filho está fazendo no computador, no celular. A maioria dos pais, eu imagino que não tem tempo para isso, né? Claro. E às vezes não tem até o conhecimento, né? Porque as crianças, os jovens, né? Eles aprendem, assim, de uma maneira muito rápida, né? A curva de aprendizagem é muito mais rápida do que o dos pais. Então, isso torna, às vezes, difícil essa até em geração, né? Os meus pais foram ter celular depois de adultos, eu fui ter celular adolescente. E provavelmente você já ajudou muito eles, né? Exatamente. A fazer uma operação, né? Exatamente. Como aprender a mexer no celular, e hoje as crianças, elas nascem com o celular na mão. Sim. Essa é uma questão interessante. Os pais, às vezes, acham que como a criança está em casa, no quarto dela, usando tela, ela está protegida, é mais perigoso na rua. Como se pela internet não se abrisse o mundo, né? Isso. Tá certo? Então, às vezes não é que os pais têm, claro, a gente tem que ver cada tipo de família. Existem famílias, pelo menos 45%, 50% das famílias no Brasil, a mãe, que é a chamada cabeça de família, ou seja, não tem pai. A mãe tem que trabalhar com quem que ela vai deixar os filhos. Esses dias ainda vi uma notícia do déficit de creches que existem no Brasil, né? Não sei quantos milhões, né, de crianças que não têm acesso à creche. Então, obviamente, essas crianças ficam em casa ou são cuidadas de uma maneira precária. Então, a tela funciona como um bom... Quando eu era criança, a minha geração, eu sou o mais velho aqui, se dizia que a TV era a babá eletrônica, né? Porque as crianças, na época, assistiam 2, 3 horas de televisão por dia. E hoje em dia, a babá eletrônica é o celular ou uma tela, né? Quando eu era criança, a minha mãe levava gibis pra igreja. E aí, ao invés de ficar no celular jogando um jogo, eu ficava lendo gibi pra me distrair. Que sacrilégio. Heresia, mas às vezes é isso que permite isso, que a mãe consiga almoçar, às vezes, que ela consiga sentar e comer um prato de comida pra distrair a criança.
Bom, agora que a gente falou de toda a patologia envolvida, Toda a parte... os jogos, eles podem ser uma alternativa saudável de descanso, então? Pra relaxar a mente no fim do dia, ou às vezes acalmar uma ansiedade? Tem que ter um cuidado com relação a isso? Quer responder? Depois eu falo. Eu nem sei o que responder, honestamente. Eu acho assim que o problema é achar o limite, né? Esse é o ponto, né? Porque assim, eu não conheço a literatura nesse aspecto. Eu estou falando mais de percepção de senso comum, mas eu acho que achar esse limite que é o problema, né? Porque me parece que é muito fácil ultrapassar o limite, né? Cai naquilo que eu comentei. O problema não é o instrumento, mas é o uso que se faz. Uma coisa que a gente tem que levar em consideração, como você disse, né, Karen, as crianças já nascem com o celular na mão. Ou seja, a vida virtual para eles vai ser plena, presente, permanente, né? Então essa criança precisa aprender a lidar com essa ferramenta de uma maneira saudável. Então, você isolar, ela fica fora do mundo, né? Vai ser um ETzinho no meio dos outros colegas. Então, a questão não é essa, é como utilizar. Essa que é a grande questão. Os jogos, nós temos... o jogo faz parte da nossa formação. Nós, humanos, nós nos humanizamos a partir do jogo, né? A forma de brincar, geralmente, é que as crianças começam por brincadeiras, né? Que são jogos. Veja a importância que os esportes têm no mundo todo, né? A Copa do Mundo, acho que talvez seja dos programas mais vistos no mundo todo, quando tem transmissão e tudo. Então, o esporte, que é uma forma de jogo, é muito importante. E claro que é uma forma de relaxamento. O problema é o tipo de jogo e o tempo que se fica. E a idade, desde que o jogo seja adequado. Né? Então, tudo é uma questão de adequação, mas obviamente que é. O que não pode é substituir a vida virtual pela vida social. As crianças que só jogam videogame, ou que só ficam nas redes sociais. Né? As crianças que no colégio ficavam na hora do recreio, cada um do lado do outro com o celular sem interagir. Né? Então, se for bem utilizado, bem harmonizado com outras atividades, o que não pode é ter uma vida só virtual. Eu sinto que os jogos, eles também, em uma certa medida, podem ser usados para socialização, assim, porque o comportamento da maioria dos gamers, né, geralmente não é tão solitário, então as pessoas estão sempre jogando em chamadas de áudio, conversando, interagindo por chats, mas realmente, né, não pode haver uma substituição, mas acredito que até para essa fase da adolescência, assim, em que rola realmente um isolamento e que o adolescente se sente incompreendido, às vezes só quer passar o dia todo no quarto, pelo menos em alguma medida ele vai estar interagindo com uma comunidade ali, com outros adolescentes, daí pessoas que têm os mesmos interesses. E complementando também, os jogos, além de serem uma forma de diversão, pode ser uma forma de educação também. Sim. Os jogos também, mesmo os videogames, podem ter um papel educativo. Né? Podem ter, por exemplo, você que tinha comentado antes sobre autistas, tem um papel educativo para eles, de aprenderem expressões a partir de uso de telas, mostrar figurinha, isso aqui é quando a pessoa tem essa carinha aqui, ela está triste, ou ela está irritada, pode ser muito utilizado. Né? Como eu disse, o instrumento pode ser muito valioso. Até assim, nessa linha, né, a gente pode imaginar que o treinamento, né, em determinadas tarefas associadas ao jogo, né, tanto motor quanto, né, visual, esse treinamento ele pode melhorar uma série de outras capacidades, né, cognitivas do jovem, né, que está praticando. Então, seria uma forma de você também enxergar esses benefícios relacionados aos jogos. Né? A questão é até que ponto você consegue estabelecer uma fronteira entre esse benefício e, ultrapassando a fronteira, a gente ter essa patologização, né, da condição do uso do jogo. Né? Mas eu acho que o potencial é grande de produzir efeitos benéficos. Né? Um ponto que é negativo em relação ao uso dos videogames é que é uma atividade sedentária. Isso, e a criança precisa de atividade física. Tá certo? Precisa da interação social, né? Criança a criança, jovem a jovem, precisa ter movimentação física. Então, esse é um ponto negativo. Por isso que não pode ser só videogame. Tem que ter atividade física, porque é importante, inclusive, para o desenvolvimento cerebral, para todas as funções. Esse eu acho um ponto super importante, porque hoje a gente já tem os jogos e os consoles, né, de
realidade virtual e realidade aumentada, que você coloca o óculos, você tem ali o controle, ele é diferente, não é aquele de botãozinho, né? Então você faz os movimentos. Mas aí a minha crítica com relação a isso é que esse tipo de equipamento ele é muito inacessível. Ele é caro, ele não é... Jogos, em geral, são caros. Consoles, em geral, são caros. Depois que veio essa febre de todo mundo... De ser gamer, ser uma profissão, ser algo um pouco glamourado. Tem um glamour, assim, ser gamer. Tudo acabou ficando mais caro. Já era caro quando eu comecei a jogar, na década de 90, no início dos anos 2000. Mas acabou ficando muito mais caro. E os equipamentos de realidade virtual e realidade aumentada, que você tem essa possibilidade de ter um pouco mais de movimentação no corpo, acaba se tornando inacessível. Brincar de pega-pega é mais barato, jogar futebol. É que não pode mais jogar na rua, né? Mas jogar na rua, pega-pega, esconde-esconde, funciona bem. Mas será que esses consoles que têm esse aparato, por exemplo, de óculos de realidade virtual, enfim, eles justificam do ponto de vista de queima calórica, de atividade física, comparativamente, será que eles são equivalentes ou próximos a uma atividade mais lúdica como eu essa? Imagino que não. Eu imagino que não. É por isso que eu conheço pega-pega mesmo. Eu conheço gamers que são muito investem muita energia e se dedicam muito, mas eu acho que no final do dia não é a mesma coisa, não compensa. Os próprios jogos de Kinect, de sensor de movimento mesmo, né, que vieram antes da realidade virtual, eu acho que até eles já faziam um pouco mais pelo movimento do que o VR, porque tinha, por exemplo, o Just Dance, né, que as pessoas dançavam, tinham jogos que emulavam esportes, né, mas parece que até isso tá tendo uma adesão cada vez mais baixa, e talvez realmente por conta dessas novidades que vêm surgindo uma atrás da outra, e também pelo valor, como a Karen comentou. Tem um outro ponto importante em relação ao uso dos videogames e telas, que é o horário antes de dormir. Importante. Isso é muito importante porque vai afetar o sono das crianças e adolescentes. Então, pelo menos 2 horas antes de dormir tem que ser zero tela. Então, as crianças às vezes ficam ali jogando, passam da meia-noite, 1 hora, quando vão deitar, o cérebro está a 1000 por hora, não consegue dormir. Daí entra num ciclo que é muito ruim, né? Muito ruim do ponto de vista físico e do ponto de vista psicológico, psiquiátrico. Então, essa entra na questão, de novo, de como usar. E o inverso também, né? É importante não iniciar o dia já com o contato com as telas, né? Não imediatamente acordar já pegar o celular ou já entrar num jogo. Ou acorda de noite, já liga o celular para ver o WhatsApp, para ver, né? É interessante você ter tocado nesse ponto, Marco, porque assim, a gente teve uma primeira grande revolução, né, nessa nossa ritmicidade circadiana, que foi com o advento da luz elétrica. Né, o Thomas Edison talvez tenha sido o primeiro, né, a produzir, né, uma mudança na ritmicidade circadiana, porque as fábricas passaram a ter turnos noturnos, as cidades passaram a ter luz elétrica à noite, e daí isso arrastou, né, esse fotoperíodo para mais tempo, avançando à noite. Isso. Então as pessoas começaram a ir dormir mais tarde e acordar mais cedo, né, para ir trabalhar, para ter as suas atividades. Então se comprimiu, né, o horário do sono, né? Tanto é que muito antigamente, até em algumas comunidades mais isoladas, mais desprovidas, né, dessa industrialização, a gente tinha um ciclo de sono em que as pessoas iam dormir por volta de 7 horas da noite. Pós-pôr do sol, né? Exato, né? Porque daí você tem um aumento da liberação de melatonina, né? Que é um hormônio produzido, né, por uma glândula chamada pineal lá no cérebro, que sinaliza, né, um primeiro evento, né, de que é para ter sono. Então as pessoas iam dormir por volta de 7 horas da noite, acordavam por volta de meia-noite, 1 hora da manhã, às vezes faziam até uma pequena refeição e dormiam novamente e acordavam por volta de 5, 5:30, que era quando o sol estava raiando. Então isso talvez é um ciclo um pouco mais natural, que a gente vê até socialmente, né, se construindo, e que foi totalmente alterado pela luz. E agora uma segunda grande revolução foi o Mark Zuckerberg, né, que promoveu, né, que com as redes sociais, né, primeiro com o Facebook, né, mais massivamente, né, e agora com tantas outras, né. Então a gente tem
assim, uma intrusão muito grande, né, desses estímulos, não só visuais e luminosos, né, que o celular ou os outros aparelhos produzem, mas essa condição também ansiogênica, né, da informação tá ali o tempo inteiro, de você às vezes querer buscar algum tipo de notícia, ou você vai checar um e-mail, né, para quem é mais velho, né, ou você vai querer saber alguma coisa do jogo, enfim. Então é uma intromissão nessa ritmicidade que também é quase que inescapável. Isso leva a chamada geração ansiosa, exatamente por isso, porque não tem tempo de espera, né? Não existe tempo de latência, tudo é imediato. Eu comentei da babá eletrônica da televisão, mas a televisão tinha uma característica, era fixa, né? Ficava geralmente uma televisão num cômodo da casa, então você não dormia junto com a televisão e muito menos carregava no bolso, né? Tá certo? Tem gente que acho que só não usa o celular no banho, né? Né? Porque em todos os momentos tem gente que usa no banho, tomando banho com o celular, né? E isso é um dos problemas, não relacionado só aos videogames, mas por exemplo das apostas, né? Que a gente tem visto que é um problema seríssimo, porque antigamente a pessoa precisava ir no cassino, né? Precisava se deslocar ou ir na casa de alguém para jogar. Agora ela joga 24 horas, especialmente os jogos, porque tem acesso 24 horas por dia. Então tem a ver com essa mudança aí dos ciclos, né, da vida. E os jogos de aposta, a gente conversou um pouquinho, né, antes de iniciar a gravação, eles têm uma lógica muito parecida com a do videogame, com a diferença é que no videogame a gente até pode perder um certo dinheiro, você pode comprar itens no jogo para ter um desempenho melhor no jogo, comprar montarias, comprar pets, armaduras, mas a lógica, apesar de parecida, a lógica da aposta é diferente e é muito mais preocupante, né? É mais radical, né? Muito radical, né? Tanto de absorção de tempo quanto de monetização mesmo, né? A monetização é imediata, né? E a recompensa também é mais intensa, muito mais intensa. Com certeza, né? Mais do que você passar de fase, você tem uma bonificação ali. E eu acho que tem um pareamento perverso também nessa questão das apostas, né? Que é o fato de que, culturalmente, o brasileiro, por exemplo, ele se julga entendedor de futebol. Vamos centrar agora o olhar no futebol, propriamente. Então, como tem essa questão já bem consolidada na sociedade, o fato de você ter uma ferramenta que permite apostar baseado em supostamente um conhecimento do esporte, do desempenho dos times, dos atletas, isso produz um efeito assim de confiança naquele apostador que é perverso, na minha opinião, porque daí isso é uma isca quase inescapável. Poderosa, né? Poderosa, que, assim, somado à possibilidade de ter uma recompensa, você diz, não, mas eu conheço o futebol, eu sei que o meu palpite não vai ser baseado na sorte, é baseado no que eu sei. Então, esse efeito sedutor, eu acho que é muito complicado e que explica, né, a tamanha disseminação, né, dessas apostas e uma quantidade, né, bilionária, né, de recursos perdidos, né, por famílias, enfim. O que é um auto-engano, porque a pessoa acha que está jogando com o conhecimento, mas no fundo ele está jogando com probabilidade. A probabilidade de ganho sempre é da banca, né? Claro. E a pessoa acha que não, né? E acha porque ele conhece a escalação do time, conhece os técnicos, mas não é isso, que o jogo, a aposta não se trata disso, né? A aposta é uma questão matemática que é desfavorável totalmente para o apostador, né? Claro que a propaganda não faz isso, né? Além dessa questão cultural de se gostar do futebol, tem um outro problema que é mais perverso, que é a publicidade, né? Publicidade é permanente, associado ao futebol, que é um gosto. Então, não quero falar a palavra, mas o tempo inteiro aparece lá a palavra na camisa do jogador, nas placas, faz-se uma telinha durante a transmissão e aparece lá um grande jogador ou uma pessoa muito conhecido, uma celebridade que tem influência, né, um poder de influência grande, falando aposte, né, aposte porque você vai ganhar, mentindo, né, porque no fundo isso é uma grande enganação, uma mentira, né, isso é uma mentira aceita pela sociedade, né, e a pessoa fica iludida ali, e quando entra daí na questão mais patológica, quando ela perde, ela tem a necessidade de jogar porque ela acha que vai recuperar, né? Então, ou seja, ela acha que vai sair do buraco cavando cada vez mais fundo, né? É uma ferramenta que brinca com o desespero das pessoas, realmente. Claro. Esse assédio sensorial é interessante, né? Porque talvez
o jogador dos games viva isso, né? Dentro de uma bolha menor, mas talvez viva, porque daí você está exposto a também tudo aquilo que pode ter instrumentalizar no jogo. Isso. Né? Então, quais são os gadgets que você pode comprar e te tornar melhor o teu personagem. Isso. Então também há um assédio, só que talvez um pouco mais confinado. No caso das bets, isso assim, ganhou uma dimensão muito maior, né? Qualquer site de notícias que você entra, qualquer portal de notícias, você vai se deparar, se tropeça numa propaganda de bet. Sim. 24 horas. 24 horas. E ainda recebe diretamente, né? Recebe diretamente pelas redes sociais e eles têm um outro mecanismo que é bônus. Quando ele percebe que a pessoa se afastou, eles oferecem R$500 para você apostar. Né? Que é uma outra isca fortíssima, cortesia, né? E os próprios anúncios têm redirecionamento, né? Às vezes é aquele X minúsculo para você excluir o anúncio, sem querer você clica, quando você vê, você já veio a plataforma. Cheio de armadilhas no fundo, né? Sim, alguns celulares... O meu celular, inclusive. Volta e meia pede para atualizar, e aí você atualiza, porque você acha que está atualizando o software do seu celular. E aí, quando você vê, baixou vários jogos e aplicativos, inclusive aplicativos de aposta. Sim. Esses de tigrinho, né? Que era uma coisa que eu queria pontuar. Tem alguns desses jogos de aposta que eles usam esses recursos de jogos normais, né? Que você não vai que você pode gastar o seu dinheiro, mas que você não vai apostar. Então, é tudo muito luminoso, com efeitos, com musiquinha e efeito sonoro, efeito visual, que eu imagino que isso, de alguma forma, atrai a atenção da pessoa, e mesmo que ela não pense num primeiro momento, eu quero jogar, ela pode pensar, eu vou ver o que é essa coisa que tá brilhando aqui no meu celular para ver como que é. É por isso que eu falei que não tem nada por acaso nesses jogos. Tudo é muito bem estudado. A iluminação, a música, os impulsos, o tempo de cada fase do jogo, tudo, que horário que faz, a publicidade, para quem faz. É uma publicidade mais sofisticada agora porque ela é personalizada, não só dos jogos, como de álcool e tabaco e outras drogas. É uma propaganda direcionada ao jovem, ele recebe personalizada. Não é mais aquela propaganda de massa como a minha geração, que conviveu, por exemplo, com propaganda de tabaco. Vocês não sabem o que é isso. A minha geração, a gente era exposto o tempo todo à propaganda de tabaco, mas era na televisão, na revista. Agora não, é diretamente para você. É como se estivesse falando assim, olha que legal, o cigarro para você. E era uma propaganda super bem produzida. Sim, sempre foram, né? Com músicas legais, assim, um visual jovem. Estimulando o prazer, sempre dopamina. Só o prazer, só coisa boa, legal, alegre, divertida, né? Só o lado A, nunca mostra o lado B. E assim, eu fico pensando agora que a gente está diante dessa realidade, né? Desse mundo eletrônico assediando todo mundo a todo tempo. Aqueles indivíduos que são eventualmente usuários de alguma droga de abuso, né? Sem dúvida, esses indivíduos estão muito mais fragilizados, né? Diante dessa exposição, né? Então, você pode ter eventualmente até condições cruzadas ali, né? De comportamento de risco, né? Aumento do comportamento de risco. Então, eu acho que é um mundo muito cheio de armadilhas, né, nesse sentido. Então, para quem está mais fragilizado em função de uma condição de drogadição, sem dúvida, isso é mais perigoso ainda. Tem o que nós chamamos de fatores de risco, né? Então, comorbidade psiquiátrica, tem um transtorno psiquiátrico, seja déficit de atenção, seja ansiedade, depressão, transtorno bipolar, ou uso de uma outra substância, aumenta o risco. O uso precoce, quanto mais precoce, maior o risco. Determinadas características, por exemplo, crianças que são muito impulsivas, muito agressivas, ou que têm o que a gente chama comportamento de busca de novidades, aquela que está o tempo inteiro buscando uma coisa nova, passa de um videogame para outro, de um esporte para outro. Essa é uma vítima mais, vamos dizer assim, mais no alvo, né? Então tem esses fatores de risco. No Brasil, um fator de risco grande é que o tempo de permanência na escola é muito pequeno. As pessoas, né, as crianças ficam em torno de 4 horas. Então vai de manhã para a escola, fica a tarde todinha e a noite livre. Muitas vezes sem monitoramento, como a gente comentou. A mãe trabalha fora, essa criança não tem monitoramento.
as técnicas de publicidade, de chamariz dessas redes também é muito sofisticada, né? Então, você achar que uma criança de 6, 7 anos, mesmo um jovem de 12, 13, 15 anos, vai ter maturidade para entender que aquilo é uma enganação, né? Que aquilo na verdade, é um chamariz para ele, uma armadilha, né? Como a gente disse, é uma responsabilidade que ele não tem maturidade, exatamente por aquela imaturidade do córtex pré-frontal, ele não tem essa... Querer jogar para o indivíduo uma decisão que ele não está preparado é um absurdo, né? Do ponto de vista social, não faz o menor sentido. Esbarra muito na questão da classificação etária, né? Que a gente ia chegar, porque você não pode... acreditar que o adolescente, que a criança vai pegar o jogo, vai pegar o conteúdo e vai olhar assim, mas esse aqui não é adequado para a minha idade porque ele tem gatilhos aqui de drogas, de violência. Opa, então, esse é que eu quero. Exato. Mas é evidente, esse é o comportamento de adolescente, não, Marcelo? Claro, né? Evidentemente, o adolescente quer transgredir. Por que os jovens são as maiores vítimas de velocidade, esportes radicais, tudo porque o jovem precisa disso. Ele quer estimular, ele quer arriscar, ele quer descobrir novos prazeres, novas atividades. Então, até os estudos mostram o seguinte, quanto mais você diz que é perigoso, satanismo uma determinada coisa, aumenta o interesse, evidentemente, claro. É proibido esse que eu quero, né? Se você quiser que um jovem faça alguma coisa, diga para ele que é proibido, que daí ele vai fazer. Exatamente. Você comentou agora, nessa sua última fala, sobre a questão, né, da criança, do jovem, já ter um comportamento naturalmente, entre aspas, agressivo e tal. Uhum. E aí eu queria falar sobre a questão da violência nos jogos de videogame. E aí eu quero fazer um parênteses, né? Eu, como sou uma estudiosa de games, há algum tempo já, os pesquisadores de Game Studies, eles falam que não necessariamente um jogo violento vai fazer com que a pessoa tenha um comportamento violento. Não é uma relação causal direto, assim. O comportamento violento, ele é multifatorial, né? Então, tem várias outras questões envolvidas. E aí, entra nessa questão, né, da classificação etária, Sim. né? Que vários jogos têm a classificação ali, até qual idade pode ou não pode jogar, mas isso, obviamente, não necessariamente é verificado, né? Sim. Pelos pais, pelos responsáveis. E aí a minha pergunta é exatamente isso. De que forma a exposição aos jogos violentos, jogos agressivos, podem trazer consequências para esses jogadores? Olha, isso é um tema complexo, bastante amplo, porque a exposição à violência não é só no videogame. Às vezes é o menor problema no videogame. Porque se a gente pensar, por exemplo, a indústria cinematográfica, um dos grandes patrocinadores é a indústria de arma americana. Isso. É difícil você ver um filme... Quais são os filmes que mais aparecem? Filme de guerra, filme de detetive e tudo. É muito frequente uma cena comum nos filmes, abre-se uma sala e a pessoa lá, o personagem, tem um corredor assim cheio de tudo quanto é arma, né? Metralhadora. Então é muito naturalizado no filme. Isso, obviamente, a arma e a violência. Né? Então a violência é muito naturalizada nas séries, nos filmes. E a gente tem que pensar onde essa criança mora. Muitas vezes essa criança mora numa área onde a violência é o natural dela. Não é o videogame, é a violência real do dia a dia. Né? Porque tem a briga entre ali as disputas das gangues, né, de tráfico de drogas ou de criminosos, ou das milícias, ou da polícia em confronto com eles, né? O vizinho tem arma, o pai tem arma, então é uma violência que eles vivem no dia a dia. Então a gente tem que ver de que mundo a gente está falando. As crianças de classe média, média alta para cima são mais protegidas, mas as crianças de periferia, as crianças de áreas mais pobres nas cidades, no Brasil inteiro, é só a gente ver quem que mais morre no Brasil. São jovens negros, né? Isso. Então, para eles, o videogame não é problema, o problema é a vida real, né? Tá certo? Então, eu sempre penso que a gente ficar discutindo muito essa questão de violência, eu acho que é, como se dizia antigamente, uma discussão bizantina. Isso não tem muito, tem que discutir a violência real que essas crianças estão expostas. Muito equivocado, claro. Assim, porque
realmente não é uma relação de a criança jogou. Eu imagino que deve acontecer algo nesse sentido. Se a criança é muito nova ou, né, muito imatura com relação à formação cerebral dele mesmo, em algum momento, assim, quando tá jogando, pode impactar ela de uma forma mais intensa naquele momento, mas eu imagino que não a longo prazo, não necessariamente essa criança vai, sei lá, querer agredir um colega, sabe? Normalizar aquele comportamento. Eu acho que pelo videogame é o menor problema, né? A gente vê os índices de mortalidade no Brasil é muito alto. O Brasil é um país muito violento. O Brasil é um país selvagem, no fundo é isso, né? Quem morre mais são jovens, né? Por arma de fogo. Em periferia, negros, né? Principalmente, então, essa população maior mais fragilizada, mais vulnerável socialmente. E eu costumo dizer, quando alguém aparece com esse argumento para tentar conversar comigo sobre a violência dos games, eu falo que se a gente for partir desse princípio, a gente não pode mais assistir filme, nem série, nem mesmo noticiário. Sim, claro. Porque o noticiário, alguns noticiários, inclusive, eles são pautados na só pela violência, só pela bruta, violência. assim. E hoje em dia, com a história da internet, coisa que na minha geração a gente não via, eles mostram as cenas do assassinato, a cena do acidente grave ali, não é narrando, dizendo a notícia, não, é mostrando, olha aqui como é que fulano morreu, como é que foi que levou o tiro e tal, né? São os clickbaits. Exatamente. E se não chegar por meio da imprensa, vai chegar por algum parente que te mandou no WhatsApp, chega no meme, aqueles tudo, vídeos claro, tenebrosos, assim, explícitos. Realmente é quase que um privilégio, assim, um jovem poder estar na segurança do quarto dele jogando um jogo de violência, quando lá fora... Sabendo real, que são, é real, né? A gente vê coisas absurdas, mortes por bala perdida, entre aspas, né? Que acontece muito, né, no Brasil, em periferia e tudo. Então, às vezes nem jogando videogame no quarto está seguro. Não é verdade? Dependendo da região onde ele mora. Um outro ponto importante, estudo interessante nos Estados Unidos mostrando que adolescentes que moram em áreas onde existe muita violência urbana, o rendimento escolar deles é mais baixo porque eles já saem de casa estressados, nível de cortisol alto, então tem medo, não sabe nem se vai chegar na escola. Então isso já diminui a capacidade de atenção, de memorização pelo estresse, eles vivem em estresse permanente. Né? Então a violência é muito mais concreta do que a gente supõe, né? A gente está falando de esporte, de diversão, de jogos, a violência que é associada aos esportes, né? Futebol, por exemplo, no Brasil, né? Exatamente. Eu faz muitos anos que não vou ao jogo de futebol por isso, porque eu vou lá levar o risco de levar uma paulada, uma pedrada. Não é verdade? Deixou de ser o jogo, passou a ser a briga antes do jogo, né? Porque a briga, a violência libera muita dopamina, né, Marcelo? Mas é verdade. Depende. Se a pessoa está apanhando, nem tanto. Mas quem está assistindo está gostando de ver o outro apanhar. Esse é o ponto, né? E parte muito, a questão das brigas, assim, até das próprias torcidas, parte um pouco dessa frustração do, o meu time perdeu, ou a derrota, não tive aquele resultado que eu tava antecipando, né? Não só pela cultura da rivalidade, mas também nesse sentido. E quando essas coisas acontecem, é bem isso. Tem gente que aplaude, tem um cara que vai olhar e falar assim, é isso mesmo, tem que dar porrada, tá certo. Porque no fundo a impressão que eu tenho, isso é uma opinião, né? É que a violência acaba funcionando, no caso do futebol, o outro passa a ser o para-raio de todas as minhas frustrações, todas as minhas, né, sequelas aí de uma vida insatisfatória que eu tenho, então eu preciso canalizar isso de uma forma destrutiva e o outro funciona bem, né? Tá certo? Então o outro vira inimigo, né? No caso do adversário do futebol. Então, é um fenômeno complexo na sociedade, né? Por isso que é difícil a gente ficar analisando muito do ponto de vista individual, a gente se perde. Sim, porque, por exemplo, a área do Marcelo conhece todas essas vias, do ponto de vista neurofisiológico, a gente sabe tudo, né? Sabe tudo. Quais são as áreas, por estudo de imagem, por estudo em laboratório, animais, estudos de acompanhamento. Da agressão, agressão predatória, agressão afetiva. Todas essas coisas bem definido, né? Aí na psiquiatria a gente tem uma certa noção, tem os sintomas, tem algumas formas de tratamento. Então, vamos dizer assim, do ponto de vista técnico, não existe grande problema. O grande problema é social. Como é que você faz com isso? Como é que você aplica? Né? Se pensar no indivíduo, né? O que está acontecendo naquele momento, sim, mas o contexto, né, ele é fundamental, né, para definir aquela resposta, né? E o contexto ele sempre é complexo, né? Com certeza.
Eu tenho uma pergunta. A gente comentou, né, no começo que a gente pode jogar videogame de várias formas, né? No celular, no computador, no console, com os equipamentos de realidade virtual e aumentada. Tem diferença na forma, nos estímulos e na forma como a gente é estimulado, dependendo da forma como a gente está jogando? Ou é tudo mais ou menos parecido? Como assim, na forma que a gente está jogando? Porque, por exemplo, a gente está ali, eu jogando Pokémon GO. Estou ali no meu celular, abro o jogo, vou capturando o Pokémon, mas é muito diferente de eu estar na frente de um computador ou sentada no sofá da minha casa, ali no PlayStation 5. Se você está jogando o Pokémon GO, que você vai interagir com o ambiente propriamente, né? Você vai ter que localizar a posição de tal Pokémon, você vai estar andando no ambiente, enfim, você vai estar ativando áreas ali do hipocampo para fazer um reconhecimento espacial de onde você está. Então você tem um recrutamento que vai ser diferente do que quando você está diante de uma tela estacionária. Isso vai exigir talvez muito mais um foco atencional ali de áreas pré-frontais, por exemplo, ou mesmo do lobo occipital, que você está processando informação visual propriamente. Então tem diferença sim, dependendo de como que você está interagindo com aquele jogo e com o meio que você está inserida. Com certeza. O que eu penso é o seguinte, eu sou de uma geração que eu fui formado assistindo cinema no cinema, com a tela. Então, para mim, não tem substituição. Pode ver em casa, tudo, mas não é a mesma coisa da experiência de ver no cinema. Então, eu vejo que a diferença é de qualidade do que você faz. O problema que eu entendo é que o celular é a questão da acessibilidade. Você tem 24 horas. Tá certo? Então, mas ninguém me convence que assistir a um filme na telinha do celular é a mesma coisa que assistir no cinema. Quer dizer, para mim não faz o menor sentido. Eu brinco lá com meus alunos e residentes, dizendo que vocês já são degenerados, já foram criados dessa forma. Mas para mim isso é uma decadência, uma perda sensorial, né? Então, claro que faz diferença. Mas o celular, como ele tem essa facilidade, a pessoa nem se permite ter novas formas de experiência, né? Porque você não tem acesso ao cinema 24 horas, né? Acomoda, né? Se acomoda, claro, é mais fácil. Então você acha que isso é legal, que é bacana, mas não é, né? A grande diferença realmente é a acessibilidade. Você pode acordar de madrugada lá e ficar jogando, né? Mas em termos de experiência sensorial, não é a mesma. Do ponto de vista, vamos dizer assim, da experiência, vamos usar uma palavra meio chata, né? Mas do ponto de vista da experiência estética não não dá para você reduzir. Com certeza. Sim, né? Falando filosoficamente. Não é verdade? Conceitualmente é isso. É muito diferente, é muito pobre. Do meu ponto de vista, muito, muito pobre. Mas eu acho que vocês também, né? Se você for jogar videogame numa tela grande ou no celular, é muito melhor numa tela grande, não é? Certamente. Eu acho que sim, né? Assim, se eu fosse até sugerir uma coisa, pensando no nível de ativação de toda a circuitaria que você pode estar recrutando quando está jogando, eu sugeriria então que a pessoa tentasse treinar todas as modalidades possíveis. É uma modalidade que seja mais estacionária ou uma que exija se movimentar no ambiente. Então que ela treine um pouquinho todas elas para que ela possa ter talvez uma diversidade maior de recrutamento de todas essas áreas. Isso talvez dê mais plasticidade para ela em outras situações, até que ela está talvez em sala de aula prestando atenção na aula, tentando construir um mapa mental de alguma informação nova. Então acho que ela vai estar um pouco mais bem preparada se ela tiver exercitado todas essas competências que as diferentes modalidades exigem. Pode falar. Eu fico pensando que é uma forma do que a pessoa prioriza, o que dá mais intensidade na experiência dela. Às vezes a gente vê em viagem pessoas que, em vez de olharem a paisagem, ficam filmando, né? Vê tudo pela tela para depois ver em casa quando volta, não vê lá, né? Por quê? Porque e muito provavelmente nunca mais vão olhar. No show né? Porque perde aquela experiência direta com o real
porque parece que tem que ter intermediação da cela, né? É esse filtro que só consegue perceber naquilo lá, né? Tá certo? Eu achei muito interessante esse comentário, porque eu falei que depende, né? De se você está olhando no celular, qual que vai ser a experiência talvez mais gratificante ou menos. Eu acho que depende muito, porque no celular, no caso específico do Pokémon GO, você tem que sair pelo mundo, né? Para encontrar os Pokémons, para chocar ovos de Pokémon, para ir até uma Pokéstop, girar ela e ganhar itens. Mas, por exemplo, quando eu tô jogando na minha casa, no meu computador, World of Warcraft, eu gosto de fazer outras coisas. É um jogo de mundo aberto. Então, tem vários mapas, vários continentes, várias missões. Então, eu sinto que a minha... O estado mental é outro. É outro. Então, depende do jogo, né? Exatamente. Então, eu gosto de fazer coisas diferentes. Eu gosto de apreciar o mapa que foi desenhado, construído. Então, a minha experiência é diferente mesmo. Por exemplo, eu gosto de estudar música. Quando eu vou estudar uma música de um estilo, eu também tenho uma sensação... Um ritual, né? Um estado mental que é diferente do que quando eu vou estudar uma outra música de outra banda, por exemplo. Então, eu acho que é mais ou menos esse estado de espírito. Né? Porque a gente associa, inclusive, né, com outras condições. Né? Então, você começa... né, a evocar certas memórias ou certas sensações ou percepções que estão relacionadas com aquela experiência inicial. Então, se entrou naquele jogo, aquele mundo aberto, você tem talvez uma sensação de liberdade, uma sensação, né, de desbravar outras condições, testar certas coisas. Então, eu acho que é mais ou menos por aí. A gente daí começa a trazer, resgatar outras coisas, e aí vem memórias que estão em áreas ali mais corticais, que estão mais antigas e estão se vinculando com outras experiências ali do momento. Então, eu acho que é esse caldo aí que se forma. E isso a indústria que vai produzir jogos sabe exatamente. Então, dependendo do jogo, eles vão usar um tipo de música, um tipo de iluminação, um tipo de estímulo, que é isso. É só você pensar o seguinte: você gostaria de sair assim por um encontro romântico, primeiro encontro romântico, ir no McDonald's, um lugar claro, amarelo, branco, azul, vermelho, né? Ou você vai querer comer, sei lá, um prato sofisticado numa lanchonete? Não vai, né? Tá certo? Não faz sentido. Tem o ambiente também está relacionado com as sensações que a gente tem. E tudo isso faz parte da arquitetura para produzir os jogos. Eu gosto muito de jogos de história, assim. Então, eu não gosto de jogos que eu tenho que ativamente fazer muitos movimentos. Eu gosto daqueles que você só vai fazendo escolhas, assim, os personagens vão seguindo caminhos. E é isso, é um momento... ele é todo construído para ser essa coisa relaxante, para não ser essa... Nossa, aperte esse botão imediatamente ou algo vai acontecer. É muito interessante. Posso fazer uma pergunta para vocês? Sim. Curiosidade mesmo geracional. Vocês acham que quantos % dos jovens nas faixas etárias de vocês são jogadores de alguma modalidade de jogo eletrônico? Eu tenho alguns dados, mas com relação à minha percepção, eu acho que tem uma grande diferença que é a principal diferença, na verdade, todas as pesquisas que vão tentar mensurar o público consumidor de games, eles esbarram numa questão que você se considera gamer? Porque, por exemplo, a minha mãe, ela gosta de jogar... É um jogo parecido com Candy Crush no celular. Mas a minha mãe não se considera gamer, entende? Mas tem uma fronteira, por dizer? Não. É autodefinição. Quem estuda games tenta estipular, assim, a quantidade diária, a quantidade que você joga, quantas vezes você joga por semana, o quanto você se empenha. Mas realmente... São critérios muito subjetivos, assim. Exatamente. O que eu sei dizer é que, por exemplo, eu que estudo mulheres gamers, né? Mulheres gamers são mais da metade do público consumidor de games. Mulheres que se consideram gamer, que jogam ali todo dia, toda semana. Mais a metade do público. Do público consumidor, de todas as pessoas que foram entrevistadas, em torno de... Varia um pouco nos últimos anos, mas vai de 52% a 54%. Mulheres são o público consumidor. Bastante. Agora, no outro lado, e dos produtores de jogos, quantos % são mulheres?
O último dado que a gente tem, que é do censo da indústria de games, é 20%. Continua menos, né? Bem menos, né? Sim. Interessante como essas... Mas aí tem um porém também, mais uma vez, né? Uma questão de perguntas, de fazer perguntas certas. Esse 20% considera mulheres desenvolvedoras de jogos, programadoras de jogos, designers de jogos, e tem muito mais mulher trabalhando na indústria, porque elas trabalham em outras áreas que não foram consideradas. Então, na área da administração, por exemplo. Não, mas eu quero saber da produção mesmo. Produção o dos dado jogos 20%. É pouco, mas né? esse censo está muito desatualizado. Foram encomendados 2 censos, e o último dele é de 2018, e depois nunca mais foi feito. Ainda teve pandemia, tudo, Exatamente. então tem muita coisa alterada. Mas é interessante o professor ter feito essa pergunta, porque eu tava pensando, né, assim nas pessoas que eu conheço, nos jovens que eu conheço, se jogam jogos, e eu vejo que tem até uma movimentação de jovens que são entusiastas de jogos, mas preferem consumir outra pessoa jogando e assistir a uma gameplay do que propriamente jogar. E acho que isso passa por muitas coisas, né? Pelo valor dos games, pelo valor dos consoles e tal, mas eu vejo que tem pessoas que sabem tudo, conhecem os jogos, conhecem as mecânicas e às vezes nunca jogaram propriamente, mas por consumir muito conteúdo. Elas estão assistindo esses canais que só comentam. Isso. E pra elas assistir outra pessoa jogando é o suficiente. Ela se realiza. Assim, como o público espectador de esporte. Exatamente. Em geral, né? A maioria das pessoas não jogam futebol, elas assistem futebol. Exatamente. Né? E se for pensar nos e-sports, né, que são os jogos eletrônicos, né, a nível competitivo, né, tipo League of Legends, por exemplo, que muito forte. Movimentam uma legião de pessoas, assim, interessadas em assistir, que vão até a Torcida. arena. Enchem arenas. Então. Pois é, mas repete o fenômeno de outros esportes. Eu já tive a oportunidade de cobrir alguns eventos, né, de cultura pop, eventos do mundo do entretenimento, como a Comic Con, né, a CCXP, e sempre que tem um espaço reservado pro mundo gamer, assim, e montam uma arena, lota, assim, é quase como se estivesse num estádio de futebol, só que né? muito menorzinho, mais reduzido, assim, mas né? a experiência, eu diria que é praticamente a mesma. Mas imagino que todas essas pessoas foram expostas a jogos, assim, já anteriormente, né? Já tem uma experiência e tudo, né? Não é um curioso, vou lá ver, né? Provavelmente para quem nunca viu, não vai achar muita graça naquilo, né? É como quem nunca viu futebol, não entende nada, vai lá ver um jogo e achar a coisa mais sem graça do mundo, né? Eu imagino que isso aconteça nesses eventos, né? Quando tem pai ou responsável levando um menor de idade. E aí eles estão ali e involuntariamente. Eu espero que tentando aproveitar de alguma forma, mas quem aproveita é a pessoa que já está engajada nesse universo. E assim, uma outra dúvida, vocês têm feito algum levantamento dentro do teu trabalho e do conhecimento que a agência também construiu, um levantamento dentro da universidade desse universo gamer, assim, quanto que nós temos dos nossos estudantes que estão envolvidos, né, nesse universo, se consideram gamers e o quanto que eles enxergam que isso impacta na vida deles? Vocês têm um pouco isso? Eu não sei te dizer. Eu sei que aqui na graduação tem estudantes de graduação olhando para o universo gamer, né? Tanto para mulheres gamers como o cenário de esportes. Eu, particularmente, tenho muitos dados, mas é que a minha pesquisa vai mais para o ativismo de mulheres dentro desse nicho. Então, é muito mais sobre ativismo, e daí poderia ser no mundo dos quadrinhos, no cinema, e aí eu escolhi o mundo gamer. Mas tem, nos últimos anos, a pesquisa sobre games no Brasil é relativamente recente. Se for comparar as pesquisas dos Estados Unidos, por exemplo. Mas já tem uma geração de pesquisadores de games, assim, que estão olhando para várias características desse universo, né? Eu, particularmente, estudo ativismo, mas tem as pessoas que estão estudando gamificação, por exemplo, o uso de games na educação, nas empresas, outros fenômenos sociológicos. Então, por exemplo,
o racismo no mundo dos games, a misoginia no mundo dos ativismo. games. Exatamente. Porque reproduz a sociedade, Exatamente. né? É um microcosmo, É um né? microcosmo. Apesar de ser uma nova linguagem, são os mesmos problemas, Os mesmos né? problemas. Sempre. Mas que cresceu de importância, né? Porque já tem uma importância econômica, cultural, né? Social. A minha dissertação é de... Eu entrei aqui no mestrado no PPG-Com, aqui na comunicação da UFPR, em 2019. E em 2019, a indústria de games já superava a indústria do cinema. Pois é. Em termos financeiros, assim, de lucro, né? Sim. Então, 6 anos atrás já... E já deve ter superado por um fator de grande, né? Sim. E é um fenômeno novo, né? Você vê, na minha geração não existia isso. Né? É uma coisa muito... Assim, pensar na nossa história é muito recente, né? Exatamente. E provavelmente vai substituir, talvez, né? Algumas outras formas de diversão, né? Substituir eu não sei, mas eu acho que ela tem uma certa facilidade, assim, para envolver as Pra se pessoas. adaptar, né? E ainda mais agora, que antes a gente precisava de um computador ou de um console, e agora como tá no celular, né? A gente sempre fala, quando tá os pesquisadores de games, né? que o gamer raiz, ele não considera quem joga no celular gamer de verdade. Você precisa ter o seu PlayStation, o seu Xbox, o seu computador. Tem uma hierarquização, né? Exatamente, mas a verdade... Né, hoje em dia, dos celulares, superou em muito Exatamente. consoles. Exatamente. Mas é curioso essa questão da substituição, porque eu vejo que existe também um caminho de convergência, né, entre todas essas linguagens. Então, hoje em dia, o streaming traz filmes interativos em que o espectador faz a escolha para ver... O espectador faz a escolha para ver para que caminho que o filme vai, e os jogos de histórias também têm sido adaptados, né? Então, os enredos têm sido levados para os filmes, para séries. Acho que o maior exemplo que a gente tem é The Last of Us, que foi um sucesso, assim, estrondoso com a adaptação. Então, essas linguagens, elas estão conversando cada vez mais entre si. Sim. Eu não consigo nem fazer qualquer tipo de previsão de onde isso vai parar, né? Mas vocês conseguem pensar o que vai ser, né? É difícil, né? É difícil prever. Talvez, vocês falaram do cinema, né? Talvez as coisas vão convergir, né? Cada vez mais para um ponto comum, né? Eu acho que o cinema e os games, porque a gente vê que já tem uma certa consonância, né? Você lança um filme, lança um jogo, né? Talvez se chegue a uma mídia híbrida entre os dois, né? Para um futuro próximo. Mas é puro palpite. Né? Mas é possível, porque no fundo a lógica é o seguinte, quantos mais produtos você pode lançar, né? Se você pode transformar o filme num videogame, num desenho animado, num produto, numa roupa, numa camiseta, eles vão fazer qualquer coisa, né? Então o limite é que qual tipo de produto é possível, né? Eu acho que agora a inteligência artificial também vai moldar muito, né, esse debate em relação a talvez a personificar muito o que cada gamer vai querer. Eu acho que talvez essa rodovia se amplifique mais, né, no sentido de dar mais uma suposta liberdade criativa, né, para você construir o teu jogo, personalizar, né? Personalizar e ao mesmo tempo gerar dados para que essas big techs conheçam ainda melhor os gamers, né? Propriamente. Então você vai fornecer mais informações, né? A gente volta naquela história de que aí o indivíduo ele é o produto, né? E sem dúvida ele vai tornar as big techs ainda mais poderosas, né? Para poder influenciar mais ainda. Exato, um ciclo, né? A IA caminha com os jogos desde que a gente joga xadrez contra o computador, né? A gente joga as coisas contra o sistema. Sim. Vamos falar um pouquinho de gamificação? Vamos. A gamificação é uma estratégia que tem sido usada faz bastante tempo já na educação. Eu acho que... talvez eu esteja falando bobagem, mas eu acho que foi ali que começou. E depois foi apropriada pelas empresas, né? Pelo mercado. E aí, a ideia, eu acho que começou muito bem, assim, de você estimular o seu estudante, o seu funcionário a avançar de nível, né? Na escola, na sala de aula, na empresa. Mas até que ponto vocês acham que
essa estratégia é válida, até que ponto ela é saudável, ou é só mais uma estratégia para aumentar a produtividade, assim, e no final do dia não é tão válida como parecia ser. Eu assim, se me permite começar, claro. Eu tendo a ser um pouco pessimista nessas horas, principalmente quando a gente olha para as empresas. Isso. Eu imagino que a gamificação ali é muito mais para você talvez reforçar um estereótipo de meritocracia, né? Buscar ali a cenourinha, enfim. E nas escolas, eu acho que inicialmente a iniciativa ela talvez partia de um pressuposto um pouco mais conceitual, mais puro, por assim dizer, mas a partir do momento que daí para a escola utilizar isso como estratégia pedagógica, ela depende também de empresas de tecnologia. Isso. Aí você também está diante de uma encruzilhada, porque você, queira ou não, está colocando o capital como sendo um grande definidor do uso daquela estratégia didática, né? Sim. Eu faço parte de uma rede, chama Rede Ciência pela Educação, que envolve pesquisadores no Brasil inteiro que são da área de neurociência, é uma rede de neurocientistas e que pensa um pouco essas questões da educação, como que a neurociência poderia produzir soluções para melhorar a educação no país, né? Os modelos que a gente vê em prática nas escolas. E a gente percebe que esse tem sido um problema, né? Essa condição em que essa gamificação vai depender de empresas de tecnologia e aí você está diante de um cenário complicado, né? Mas potencialmente eu acho que o conceito é interessante, né? De você talvez transformar um aprendizado de algo mais abstrato, dar uma concretude maior para o estudante, fazer com que ele possa desempenhar uma tarefa num modelo computacional, num jogo, e isso ajudar ele a consolidar a aprendizagem, né, daquele conceito. E isso potencialmente é muito bom, né? Faz todo sentido, mas tem várias arestas ainda que precisam ser separadas, né, no meu entender. Transformar as atividades em algum tipo de ação lúdica sempre é interessante, né? Você trazer a criança, disfarçar o aprendizado de jogo é interessante. O problema é isso que o Marcelo está dizendo, que está por trás disso. A gente tem que pensar o seguinte: no fundo, quem é que determina as políticas educacionais? Né? Banco Mundial, né? FMI, né? Ou seja, é o capital que determina. Isso. Do ponto de vista, nós vamos financiar, mas tem que ser num determinado modelo. E essas grandes empresas, elas têm uma tendência a abarcar todas as nossas áreas, né? Então, eles não estão satisfeitos de que a gente só jogue videogame. Eles querem saber na educação, no trabalho, na diversão, na alimentação. Todas as áreas têm que ser influenciadas por eles, de alguma forma, né? Então, a estratégia... e também é uma forma de disfarçar que, por exemplo, a gamificação do trabalho, como se aquilo não fosse trabalho, né? Isso. A pessoa não é mais trabalhador, não é mais empregado, ele é colaborador agora, né? Ou seja, vai se criando esse tipo de eufemismo, né? A pessoa vai lá para ficar 10, 12 horas num ambiente péssimo, ganhando muito mal e tal, mas não, eu estou me divertindo, são os meus parceiros, né? Minha família. Exatamente, né? Somos uma grande família, então tem que tomar cuidado, porque tem um viés ideológico muito grande nessas, né, em todas essas estratégias, né? Algumas podem ser muito boas, mas grande parte delas é para se eliminar a crítica, né, do que está fazendo, para disfarçar. No fundo, é um grande véu, né, que se cria para... E os jovens não têm muita noção disso, né? Ele acha que não, eu sou... sou rebelde, sou revolts. Chega numa empresa gamificada e acha que é descolado. Isso. Mas eles têm puffs e mesa de sinuca. Eu posso deitar no puff lá, posso fazer não sei o quê, posso ir com uma roupa colorida, posso ir de bermuda e tal, e acha que isso elimina as condições de trabalho, né? Eu acho que o pior é esse.
Eu não vou falar aqui, né? Mas tem aquele aplicativo para aprendizagem de idioma, com a da coruja, né? E aquilo ali é uma cilada, é uma prisão. Porque aí você tem que jogar de manhã para conseguir a poção de experiência para jogar à noite, aí joga à noite para pegar outro. E aí fica recebendo alerta dos seus amigos que estão avançando. E aí quando você vê, você tá numa competição e você tá numa ofensiva de 1000 dias. Que é a estratégia da rede social, né? De se comparar, de ter likes, de ter habilitar um modelo, tudo é exatamente isso. E tem empresa que faz exatamente isso. Você tem que ir ali fazer a sua tarefa, né? Que você já deveria fazer, porque você está sendo remunerado para aquilo. E aí você tem que acessar o aplicativo lá da empresa e marcar que você fez. E aí tem o ranking de quem fez mais, quem fez menos. E que eu me lembre, uma das primeiras experiências, porque muitas coisas são, por exemplo, o Go lá, o Pokémon Go, uma experiência social, né? Engenharia social. Uma das primeiras que eu me lembro, assim, não sou da geração de videogame, mas acho que era Tamagotchi, uma coisa assim, que era o bichinho que se criava, né? Que você vai criando, Tinha que alimentar, você vai criando... né? Você vai criando hábitos, vai criando formas e de monitorar o comportamento, de induzir e monitorar o comportamento das pessoas, né? E quanto mais cedo, melhor. Por isso que as estratégias são voltadas para a criança. Por isso que o jogo é atrativo. Exatamente. Porque a criança quer brincar, quer jogar, né? Para finalizar, vocês têm alguma recomendação de conteúdo para quem quer mais aprender? Aliás, vocês têm alguma recomendação de conteúdo para alguém que quer aprender mais sobre esse tema, sobre essa relação? Talvez um livro, um filme, uma série? A gente sempre abre esse espaço para os convidados, mas não se sintam pressionados. Olha, tem um livro clássico sobre o jogador, não fala de videogame, que é do século XIX, começo do século XX, mas que chama O Jogador, do Dostoiévski, que é um clássico sobre o jogo, que mostra todos os mecanismos de que a pessoa vai ficando refém, né, um escravo do jogo. Isso. Acho que como literatura, eu recomendaria isso. Tem muita série, não estou agora assim de série, o filme não lembro. O Marcelo, que é mais novo, deve conhecer mais aí. Só porque eu sou tão desligado com a série e filme. Eu sou péssimo para dar dicas de filme. Tem uma música que eu recomendaria, acho que o Marcelo conhece, uma música dos Rolling Stones de 67 que chama O Homem de 2000, 2000 Man, que fala que ele tem um caso com um computador. Que é muito interessante. Você vê Premonitório em 67. Procure na internet, vale a pena, e acompanhe a letra, que é muito interessante. Que legal. Bom, mais uma vez eu agradeço a presença do professor Marco Bessa, do professor Marcelo Lima. Obrigada pela disponibilidade de cada um e por ter enriquecido a conversa de hoje. Eu agradeço também ao Departamento de Comunicação pela estrutura concedida e ao FPR-TV, que sempre nos auxilia com equipamento. E um obrigado especial para a Karen, por ter mediado esse episódio comigo, e a toda a equipe da Agência Escola, que faz esse episódio acontecer, que faz o podcast acontecer dessa maneira incrível que sempre é. Eu sou a Cecília Comim e eu vejo vocês no próximo episódio do Bate-Pop AE Ciência em Play. Tchau! Obrigado. Tchau. Obrigado pelo convite.